Oi, gente, tudo bem? Mais um episódio do Conversa do Closet no ar. Oi, galera. Oi. Olá! You're muted. Ah, meu Deus. Oi! Já começamos assim, né? Então, essa voz diferente é porque hoje temos um convidado especial aqui no Conversa do Closet. Não é nem Pierre, nem é Luke, é Pierre Luke, né? Já vamos deixar bem claro aqui. Mas assim, será Pedro Lucas quando sair o CPF, porque já tá quase ganhando o CPF dele. Ele é quem ele é, o meu bofe. Ele é um cara curioso, muito dedicado, inteligente e com um senso de humor que, ó, muito bom. Eu aqui só tenho elogios, né? E eu tenho muito orgulho de dizer que eu colonizei o gringo e agora ele já é quase gaúcho, gente, tá? Isso é uma honra. De vez em quando tomo um mate. Mas tem exceções, assim, né? Às vezes ele fala mais, meu Deus, e por aí vai, que ele vai insistindo, né? Em teimar comigo. Mas tudo bem, já tá tomando lucro que ele tá falando muito bem. Então, ele é fluente em duas línguas, né? Começou aqui com francês, quebecois raiz, hein, gente? Fala francês, começou a aprender inglês na escola, acho que 6 anos, né? 6, 7 anos. Sim, claro. E então ele começou a aprender inglês como uma segunda língua aqui no Canadá e depois na escola aprendeu espanhol, né? Até hoje ele fala espanhol, fala muito bem. Mas nos últimos 2 anos eu acho que o português tomou mais conta da vida dele, né? Tá mais presente nos últimos 2 anos. E hoje ele enfim, se vira muito bem, entende super bem o português, né? E eu acho que eu vou começar aqui falando desse lugar de uma pessoa que aprendeu línguas. Todas vocês, né, gurias, também aprenderam o inglês, francês ou outras línguas. E vou começar com o nosso convidado. Eu quero saber qual foi a sua principal motivação para aprender uma nova língua. A verdade, eu acho que a motivação principal foi que no Brasil eu posso pedir caipirinhas agora. E é o melhor. É verdade. Prioridades, né? E também falar com seus pais, com você, em português. Compreender, não é compreender, mas a cultura do Brasil. É isso. Isso, excelentes razões, né? Achei muito bem pontuado aqui, prático, né? Respondeu ali na lata o que foi importante para ele, que motivou para aprender uma nova língua. Eu quero saber agora das gurias. Gurias, a motivação de aprender inglês ou francês veio por alguma razão além eu quero morar no exterior, vou aprender essa língua aqui, vou aprender inglês porque é muito amplo, vou aprender francês porque eu vou para o Quebec. Para vocês, como que foi, Mari e Mai? Eu acho que eu vou começar. Eu aprendi primeiro inglês. Na verdade, não foi nem eu, né? Que eu nem sabia que existia isso de aprender outro idioma. Foi a minha mãe, quando eu tinha 8 anos. Ela disse, você vai fazer inglês. E aí, eu fui. Que ela mandou, eu fui. Mas acontece que eu peguei gosto, assim, de aprender idiomas, né? Então, assim, eu fiquei no inglês dos 8 aos 16, no curso de inglês. Aí eu parei para fazer vestibular, para me dedicar, né, 100% ao vestibular. E quando eu passei na faculdade, né, terminei o colégio, eu entrei no segundo período, então, naquele primeiro período eu fui estudar, e aí eu fui estudar italiano e eu fui estudar francês. Antes mesmo de sonhar vir para o Canadá e achar possível. E depois eu entrei na faculdade, eu dei um tempo no italiano e no francês. E 2 anos depois que eu comecei direito, eu voltei a estudar francês. Aí eu fui pro Senac, porque aí eu já sabia que eu queria vir pro Canadá. E eu também já sabia que necessariamente eu viria pro Quebec, para algum lugar do Quebec, né? Porque meu marido, na época namorado, só falava francês. E ele até hoje ele só fala francês. Então, naquela coisa de me preparar o melhor possível para vir para o Canadá, aí eu já fui logo retomar os estudos de francês.
No meu caso, já foi bem porque a gente sabe que é importante, sabe? Aquela coisa que a gente cresce no Brasil, ouvindo que vai abrir novas oportunidades, ah, vai ser melhor profissionalmente. Meus pais sempre falavam muito nisso. E eu nem lembro quantos anos eu tinha quando eu fui pra primeira escolinha, assim, eu era muito nova. Mas não foi algo que eu fiz a vida toda, não. Eu parei, não foi algo que eu fiz na infância, nem assim, no início da adolescência. Eu só fui voltar a estudar inglês no fim da adolescência, assim, mesmo quando eu tava, não sei se era ensino médio, voltar a estudar inglês, eu digo numa escola à parte, né? Sem ser na escola que a gente via verbo to be, sem fim. Ah, e aí. Mas era mais essa questão mesmo assim, de uma consciência de que era uma língua que abria um leque enorme de oportunidades. É, Foi por isso. Tipo assim, não tinha essa questão do Canadá na época. É, Quando eu decidi vir, inclusive, meu inglês estava bem enferrujado, porque se a gente não fica praticando, né, é difícil não estar imerso lá no Brasil. É, Meu inglês estava bem enferrujado quando a gente decidiu vir. Aí eu tentei dar uma estudada, mas só foi pegar no tranco mesmo aqui. Imersa, trabalhando, estudando, vivendo no dia a dia. Exato, eu acho que vocês pontuaram algumas coisas bem interessantes, que é no Brasil, a nossa língua materna é o português, né? Então, a gente tem o incentivo de aprender o inglês ou o espanhol, enfim, que são línguas amplamente faladas, né, em vários países, para poder viajar, poder se comunicar, né? Como que foi aqui? Porque assim, dentro do Quebec, meu bem, tu fala francês. Você acha que a ideia tem que aprender inglês é porque é o Canadá e o Canadá fala inglês amplamente, ou porque tem essa consciência de que o inglês é a língua universal, etc e tal? Tu acha que teve essa influência aqui? Sim, mas inglês é porque preciso trabalhar um, em todo o mundo é em inglês. Não é português, não é francês, é inglês. E trabalho em qualquer lugar no mundo e preciso falar em inglês. Uhum, exato. Eu ia até dizer aqui que hoje em dia o Pierre-Luc ele viaja a trabalho, né? Ele viaja para vários países, ele viaja o mundo e ele sempre busca aprender. Eu acho interessante porque eu consigo observar. Ele sempre busca aprender expressões locais para se comunicar com o time que está trabalhando no local. Então, ele aprende, sei lá, vietnamita, não foi para o Vietnã, mas enfim, aprende japonês, espanhol, ou enfim, algumas outras línguas para se comunicar com as pessoas, né, do local. Quando tu foi no Brasil, porque ele foi em 2024, não foi diferente. Ele aprendeu expressões, ele já sabia, mas ele me perguntou expressões específicas do trabalho, né? E hoje eu acho que tu tá muito mais confortável, né? Eu até queria perguntar para ti quais são os métodos que tu usa, que são os mais eficazes para aprender uma nova língua. Que tipo de métodos que tu usa? Meu Deus. Um, eu acho que você precisa falar, você precisa escutar programa de televisão, filme também. Eu vi que Bom Dia Verônica, programa de televisão, muito bom. E eu acho que é the best way, o melhor que é aprender é be in it. You know what I mean? Aham, imersão, como a Maíra Claro. falou. Imersão na língua, né? Falar Uhum. com as pessoas, ouvir música, né? Uhum. João Gilberto, quem adora Também. João Gilberto, ele Tim é Maia. Tim Maia é o melhor do Maia. Brasil. Tim Maia e Caipirinhas gostou mais. Ele esqueceu de mim, né, gente? Mas enfim, eu devo estar na lista em algum lugar. Só Não, mas tô pode. amando esse gringo apoiador da cultura brasileira, gente. Eu adorei. Mas eu posso dizer que
tem uma coisa que não gosto do Brasil. Não é sobre a língua, sobre comida. Desculpa a todos os brasileiros, mas farofa não é boa. Desculpa, Essa é a discussão aqui dessa casa sinto também. muito todos os brasileiros, mas Não consegui incutir a cultura da farofa, né? Talvez porque sou do Rio Grande do Sul, minha farofa, o uso da farofa ele é mais no churrasco, né? Do que em outras refeições, eu acho. Tem partes do Brasil que eu acho que a farofa tá mais presente, né? Para mim, não é o meu caso, então acho que não tem esse contato constante na culinária dele. Mas enfim, gurias, que metodologia que vocês usam? Porque assim, hoje, eu até nem respondi antes, né? Mas, por exemplo, eu comecei a aprender inglês na escola também. Aí depois eu fui aprender espanhol por causa da novela Rebelde. Não vou nem mentir, que eu ficava ouvindo as músicas. Era isso, tá? Já deixei claro nos outros episódios. Aí depois, agora que estou aqui, francês, né? Tem metodologias, como o Pierre-Luc falou, né? Música, programas de TV, falar com as pessoas, só com as pessoas, né? Daquele lugar, ou que falam aquela língua. E também aplicativos que a gente pode usar. Vocês usam alguma coisa diferente disso? Vocês usaram alguma metodologia que não sei, chama atenção aqui, que a gente não falou ainda? Ou não? Vocês usaram basicamente isso? Não, eu gosto de desenhar, de usar cores e mapa mental. Eu estava até olhando aqui meu caderno, né? Que francês é um eterno aprendizado para mim. Eu tenho um bloqueio, assim, com francês. E aqui tem, por exemplo, eu não sei se vai dar para pegar, mas aí eu tenho o relógio, aí a hora, porque o cérebro da gente aprende por associação, né? Então eu sempre procuro papel, caneta, desenhar um mapa e tal, para poder assimilar melhor. Mai tá comendo, não sei se ela tem. Ela tá aqui tentando mastigar bem Terminei aqui. rápido, gente. Não, eu não acho que eu tenho nada além disso. Assim, tipo, de aplicativos eu Duolingo por um tempo. Aí tem questão de aula, né? Com locais, que eu fiz aulas pelo iTalki por um tempo, que você consegue falar com locais da língua que você quer aprender. Vamos dizer que você quer aprender inglês, mas você quer aprender inglês britânico, inglês aqui do Canadá, inglês americano, inglês da Nova Zelândia, sei lá, australiano, sabe? Tem isso também, aí você pode escolher o tipo de professores. Eu usei isso quando eu precisava fazer entrevista pro meu trabalho que eu tô hoje, porque no começo aqui eu trabalhava de babá, né? Precisava do inglês, mas não precisava do inglês profissional, era o inglês de dia a dia. Quando eu fui fazer a entrevista, nossa, eu estudei muito, 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 muito intensamente com uma local e era isso, pra eu pegar os termos, né, desse mundo que eu tava fazendo a entrevista pra trabalhar. É, mas acho que foi só de diferente, assim. Eu sempre gostei muito de ter professor e ter professor one-on-one, sabe? Não. Eu ia pro cursinho e tal, que era uma turma de alunos, mas eu gostava de marcar nos horários que não ia muita gente, sabe? Que eu conseguia ter o professor mais. A atenção mais exclusiva. Mas. É isso, assim, não tem nada muito criativo, tipo desenhar ou coisas do gênero, não, mas eu amei a dica. Ah, é interessante nessa questão da associação e de conseguir achar maneiras, né? Como a gente estava falando. Eu estava pensando agora que quando o Pierre foi para o Brasil, ele já estava confortável o suficiente com português, né? Você entende? Você entende. sim. Exato. E até isso é interessante porque ele conseguiu passar por situações em que, entendendo, né? Você está num país que não necessariamente é o seu, e às vezes a gente acha que ninguém entende a nossa língua. Tanto aqui, no Canadá, pensando, eu vou falar aqui em português porque ninguém vai me entender. Ou, no caso do Pierre-Luc, estava no Brasil, pessoa falando português, achando que gringo não ia entender, e ele lá, captando tudo, né?
Então, assim, eu acho que é até interessante, porque agora não dá pra fazer fofoquinha escondido, né? A fofoquinha é só com ele, porque, enfim, ele vai entendendo, né? E aí eu Uhum. queria perguntar se já teve alguma situação engraçada ou até desconfortável no aprendizado da nova língua. No caso aqui do português, mas se você quiser falar do espanhol também, ou no caso das gurias, né, do inglês ou do francês, o que for, alguma situação engraçada ou desconfortável. Tu lembra de alguma coisa? Me lembro que a primeira vez que encontrei com seus pais, meu português não foi bom e o inglês deles não foi bom também. E aí as discussões foram, não sei, não boas. Não, Foi des, difícil, né? não desconfortável, mas não excelente. Exato, foi difícil. Eu me lembro da primeira vez que vocês se conheceram e foi estranho ficar traduzindo tudo, né? Aqui e ali. Mas eu acho que também tem uma coisa, né? Que quando você aprendeu a falar os fonemas brasileiros, tipo pão de queijo. Mão, mão, né? No início foi difícil, né? Uhum. Você quer que eu digo? Aham. Ok, claro. A primeira vez não sabia que foi pão de queijo. Com Duolingo eu vi que a palavra foi pau de queijo. E eu sei agora que não é a mesma coisa. Agora eu digo pão de queijo como um bom português brasileiro. Mas sim, foi humilhado. Não! Humilhado, muito forte. Humilhado é muito forte. Todas as pessoas estavam rindo. É que você chegou assim, ó. Tu quer um pau de queijo? Foi Eu gosto engraçado. muito de pau de queijo. Meu Deus. Sim, exatamente. Ah, gurias, e vocês, tem alguma experiência, uma situação engraçada ou desconfortável de falar nova língua? Eu vou começar. Primeiro, eu gostaria de saber se o Pedro Lucas já comeu feijão com farofa. No caso, farofa com feijão, ou se só com carne e tal. Já comeu com feijão? Não gostou Sim. também. Ah, verdade. Tá bom. Você não gostou Ok. também com feijão? Isso que E, ela quer e, saber. eu gostei. Ah, Agora, mas agora, like, 2 anos atrás, não gostei, mas este ano gostei. Olha aí, tá vendo? É porque tem que ter um jeitinho de comer farofa. Farofa com carne é gostoso, mas é seco com seco. Farofa é bom com molhadinho, né? Tipo um feijãozinho, uma coisinha assim, molhadinha. Deixa eu bater aqui. Minha irmã gosta. Não, vejam isso. Minha irmã gosta de estrogonofe com farofa. Eu acho muito esquisita essa ideia. Mas assim, eu provei recentemente e não é ruim. Não é ruim. Mas, né, um feijão com farofa, muito amor. Agora sobre as humilhações que eu também já passei. E eu acredito que você foi humilhado, viu? Porque eu conheço meus amigos brasileiros, eles realmente não deixam passar um errinho desses, não. É humilhação mesmo que a gente sofre. Mas, então, né? Tem duas coisas que eu nunca esqueço, que é o tipo de coisa que eu vou dormir, aí eu tô tentando dormir, fingindo que tô dormindo, e aí vem a memória, né? Pro, assim, ficar constrangida mesmo anos depois. Uma delas foi na entrevista que eu fiz com a família que eu fiquei trabalhando, ou seja, não me atrapalhou, mas eles estavam perguntando na hora. Ó, isso foi em 2017, tá? Fevereiro. E até hoje tá aqui na minha cabeça a vergonha. Eles estavam perguntando se eu tinha intenção de comprar um carro naquele ano, naquele período, que eles iam precisar que a babá dirigisse. E aí, em português, quando a gente tem a intenção de fazer algo, a gente pretende fazer algo. E aí, eu falei que yes, I pretend to buy a car this year. E eu sabia que eu fiz alguma coisa errada, porque
tava sentada eu na mesa, a mãe de lado e o pai de frente pra mim. E a cara do pai foi tipo assim, tipo assim, como é que ela pretende comprar um carro? Ela quer dizer que ela vai fingir que vai comprar um carro esse ano? Ou, sabe, deu pra ver a confusão mental nele. E eu tava no meio da entrevista e eu percebi que eu fiz besteira, só que eu não sabia que besteira eu fiz. E aí, quando eu cheguei em casa, eu fui pesquisar, né? E eu, ai meu Deus, eu disse que eu ia fingir que ia comprar um carro. Só que no contexto, eu sabia que eles sabiam que inglês não era a primeira língua. Não é como se fosse o único erro de inglês que eu fiz, né, naquela situação. Então, eles com certeza conseguiram contextualizar, né, e entender que eu tinha a intenção de comprar o carro naquele ano. Mas, nossa, até hoje eu me lembro disso. E a outra coisa, pouco depois que eu comecei a trabalhar lá, a mãe dos meninos se prontificou a ir comigo na IKEA, porque ela tinha um carro grandão e eu precisava comprar umas coisas grandes e tinha comentado com ela que eu queria ir lá. E aí, tá a gente dirigindo, no caso ela dirigindo, eu do lado dela e Jonatas atrás, num sábado que a bichinha saiu de casa cedo pra ir pegar a gente da carona. Aí tá lá a gente, ela dirigindo, né? E aí ela tava contando que ela tava conversando com o pai dos meninos. E que eles decidiram que eles iam comprar um carro pra ser o carro da babá. E que eu ia poder ficar usando o carro. Isso foi tipo 1 mês ou 2 depois que eu tinha começado no trabalho, tá? E eu fiquei super feliz. E em português, quando a gente vai dizer, tipo, que tipo, a pessoa surpreendeu a gente de uma forma positiva, a gente muitas vezes fala que você é inacreditável, sabe? Tipo, não. Só que a gente usa a mesma palavra pro bom e pro ruim, né? Tipo, você é inacreditável no sentido tão bom que é inacreditável, como ai, você é inacreditável, fez uma coisa ruim. Mas normalmente a gente usa de forma positiva, certo? E aí, na hora, minha reação foi: You are unbelievable! You are unbelievable! E a cara dela, ela dirigindo, ela ficou assim, tipo. Sabe? E, de novo, eu sou muito boa pra perceber as besteiras que eu faço, mesmo quando eu nem sei o que foi que eu fiz. Porque a cara dela era inegável, do tipo assim, por que ela tá me xingando? Aí eu, tipo, vi e comecei a meio que tentar dizer muito obrigada, tô muito feliz, deixar a situação de boas. E aí, de novo, assim que eu tive a oportunidade, de pegar o celular e fui pesquisar e vi que normalmente nessa situação, se eu queria dizer que ela era inacreditável de uma forma boa, era incredible e não unbelievable. Que unbelievable a gente usa pra, normalmente, numa situação mais negativa. Ai, gente, isso aqui já tava até anotado. Antes de você perguntar, já tava aqui anotado as situações, porque é traumas que eu carrego. Fechei aqui meu momento. Tá, me vieram duas situações na cabeça, ambas com francês. A primeira que me veio à mente foi quando eu fui no pet shop comprar alguma coisa para minha cachorrinha. E aí, para você receber o desconto, você tem que dizer o seu telefone ou dar o cartãozinho fidelidade. Aí eu esqueci o cartãozinho fidelidade e disse meu telefone. Eu não sei se alguma coisa na minha cabeça ou não teve nada relacionado com a situação, mas eu falando, a vendedora começou a segurar o riso. E aí olhou para outra vendedora. Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus, será que ela é francês? Aí eu já sou noiada naturalmente com o meu francês. Enfim. E aí eu fiquei, ai, que saco. E a outra coisa foi ontem, gente, tá fresquinho, tá quentinho, foi ontem. Do nada apareceu um cara aqui na porta de casa que, segundo ele trabalha para uma ONG que ajuda crianças. E aí, eu não lembro mais o nome da ONG, mas eu não sei o que lá, por Les Enfants. Aí, a primeira pergunta que ele fez para mim foi: Você gosta de criança? Só que ele falou muito rápido. E aí eu subentendi. Nossa, isso foi tipo milésimos de segundos. Eu subentendi que ele estava perguntando se eu conhecia a instituição. Aí eu falei não. No que eu falei não, imediatamente o meu cérebro, porque isso acontece. Gente, imigrantes, saibam que isso acontece. E vamos normalizar isso. No que eu respondi não,
milésimos de segundo depois, o meu cérebro entendeu o que ele falou, traduziu finalmente. E aí eu vi que ele parou assim. Aí eu falei, você perguntou se eu gosto de criança? Foi isso? Aí ele disse sim. Aí eu falei, ah tá, sim, eu gosto de criança. Não, eu não conheço a instituição. Mas assim, eu devia ter mantido que eu não gostava de criança, porque assim, aí depois eu criei um mal-estar, porque eu não queria fazer a doação, porque eu nunca tinha ouvido falar naquela instituição, eu não sabia se existia ou não. E aí depois eu fiquei arrependida de ter dito, de ter entendido e de ter dito que eu tinha entendido, porque eu tive que inventar uma outra desculpa em francês para tipo assim, eu não quero fazer doação para essa instituição que eu não conheço. Pense no trabalho, mas tá. Aí foi isso que aconteceu, gente. Muitas aventuras que eu vivo com francês. Exatamente. Eu adorei esses exemplos. E esses que tu falou, Mai, eu não me lembro de nenhuma palavra que eu tenha usado assim, mas com certeza eu devo ter. Eu tenho uma memória meio ruim para várias coisas, e isso é uma delas, assim. Mas eu me lembro de Eu um. tenho uma aventura tua. E o Gu, amiga? Ah, do Yugu. Sim, que uma vez eu. Como é que foi no meu aniversário lá, né? Que alguém me deu Eu alguma. vou Me foi me dizer alguma contextualizar. coisa no Não, prédio e foi eu fui porque. dizer YouTube. Não, então, foi porque tu contou essa história no teu aniversário, que é, tu tava falando com a pessoa e ao invés de dizer YouTube, tu meteu o Yugu. Isso é muito bom. E toda vez que eu Mas vou isso fazer é. transferência de alguma coisa que eu tô devendo pra Nath, a resposta da transferência é Yugu. Não, eu com certeza tenho outras, mas eu me lembrei agora de uma que foi em francês também. Que tem duas situações que quando eu cheguei, eu fiquei em quarentena, que era na época de 2021, né? E aí o Canadá ficava 3 dias em hotel, 14 dias em um lugar isolado. E eu, na época, eu já estava fazendo Duolingo, né? Minha ofensiva estava altíssima. E eu também fiz uns cursos de francês no Brasil, francês da França, no Brasil. Então, quando eu tinha que dar uma tapeada, eu entendia mais ou menos. Aí rolou um problema no meu Airbnb na época. Em Montreal é um problemão ter Airbnb, assim, realmente é uma questão de ilegal em alguns lugares, né? E aí, no que eu estava, descobriram que era um Airbnb e a pessoa, né, não sei como é que chama isso em português, em landlord, o O proprietário. proprietário. O proprietário me contatou e disse assim: você tá aqui ilegal, é melhor você sair, você tem que achar outro lugar pra ficar, porque eu vou despejar essa pessoa. E o cara viajando, eu sozinha, não conhecia ninguém, foi desesperador. Aí o que eu fiz? Depois de conversar com brasileiros, entrar em grupos, me desesperar, eu procurei anúncios de lugares, né? Aí eu peguei e liguei para um lugar, liguei para uma corretora. E aí a primeira coisa que eu falei foi: ah, bonjour, não sei o quê, me apresentei em francês e disse: ah, meu francês é básico, você se importa de falar inglês? Aí ela disse: não, não falo inglês. E aí, o que que eu fiz? Tentei conversar. Eu sei que eu marquei uma visita, ela me passou o endereço, eu confirmei a hora, e até hoje eu não sei que lugar que era, porque eu não entendi o endereço. Não entendi a hora que eu marquei. E eu nunca fui nessa visita, porque eu pedia para ela repetir e ela não me ajudava, sabe? E até então eu marquei essa visita, marquei e tal, nunca fui. E outra coisa que eu me lembrei foi quando eu consegui um apartamento, o proprietário ele pedia que eu pagava em dinheiro. Ele queria que eu pagasse em cash, né? Em notas. E, e aí eu não sabia como que era, que se falava dinheiro em francês. Que, para caso vocês não queiram saber, é argent. Argent, né? O dinheiro é o argent. Só que eu, eu não sabia. E aí eu queria dizer, ah, eu tô com o valor aqui. Aí eu falei pro proprietário, ah, eu tô aqui com o valor.
E esse homem, ele até hoje, toda vez que ele me vê, porque a minha irmã mora no mesmo prédio, ele se caga rindo de, ai, Natália, tu vem aqui com o teu valor, porque não tem nada a ver, né? Como se fosse valorização de alguma coisa, né? Então ele tira muito sarro de mim até hoje, o Stefan. Mas enfim, são essas as experiências que eu me lembrei. E aí, eu queria agora perguntar para vocês, pensando assim, né, nessas experiências que a gente teve e tal, se vocês acham que aprender uma nova língua, ou o que vocês já aprenderam, né, as novas línguas que vocês aprenderam, muda a maneira como vocês veem o mundo, ou o que vocês pensam sobre o mundo? Vocês acham que dá mais acesso a informações, ou que vocês se sentem, assim, compreendem mais o outro ponto de vista cultural porque vocês entendem a língua? Tu acha que acontece isso pra ti, Pierre-Luc? A verdade, não sei o que responder. Entendi tudo, mas não sei. Sim, claro que sim, mas não sei. Do you want to think in English? Like, how do you think it changes the way you see the world and and you think about it? Or you don't even know in English? Oh, também em inglês. Tá bom. Acho que essa foi uma pergunta difícil, né? Meio filosófica, assim. Tem que A desenvolver um pergunta pouco. da cientista. Amei. Mas, amiga, eu acho que eu posso responder. Eu postei que agora eu virei criadora de conteúdo no TikTok sobre uma livraria aqui no Canadá, que é a maior livraria do Canadá, é a Indigo. E aí, uma coisa que eu escrevi na legenda do vídeo era assim, que ali na minha visita naquela livraria, me chamava a atenção que dava para ver as nuances de um país e de uma cultura. Porque, por exemplo, eu chego lá e eu já vejo logo de cara, tem a opção tanto em inglês quanto em francês. A história do Canadá, né? Já começa daí. E aí, depois, eu vou para uma sessão e eu sou mega surpreendida pela quantidade de livros da literatura local, daqui, do Quebec. Não estou falando da literatura canadense, eu tô falando da literatura da província. E que realmente é óbvio, né? Tendo em vista assim, a história do Quebec, toda essa luta para manter a cultura preservada, a questão do idioma, sobretudo. É uma ilha francesa no meio, né, de um mar assim, de inglês. E até hoje, enfim, eles são bem, né, é, orgulhosos de manter isso e tal. Então é até meio evidente, mas para mim não era tão claro assim, até ir na livraria e tipo, caramba, realmente eles têm a literatura deles, o que eles gostam de produzir, sobre, por exemplo, tem uma autora que eu vi que ela tem um livro para cada região aqui de Montreal e ao redor. Tipo, ela tem um livro que se chama La Prairie, aí o outro é Montreal Nord, enfim, super interessante. E foi ali, na questão do idioma, na questão dos livros, que você vai pescando uma coisa ou outra. Ou então, por exemplo, tem uma seção na livraria que se chama Tendências do BookTok. E é uma coisa que, por exemplo, o BookTok é um movimento que nasceu do TikTok. Então, é a linguagem da internet entrando já na livraria para fazer com que as pessoas se conectem mais com os livros. E bem ou mal, livro é sobre idioma, é sobre linguagem, é sobre como é que a gente se conecta. Então, eu acho que a gente também pode trazer essa observação também para aqui, né? Para esse papo. Ou então, por exemplo, a história dos palavrões em francês aqui no Quebec, é tudo relacionado com a igreja. Isso é a história de um país, isso é a história de um povo, sabe? Então eu iria mais ou menos por esse lado, assim, tipo, o que me vem quando tu me perguntar isso é justamente o reflexo de toda uma geração, de um país, de um povo, de um movimento, de uma comunidade mesmo. Pronto, é isso. Amei as reflexões da Mari e eu também concordo que sim, como o Pierre falou, tipo, não dá pra dizer que não, é sim a resposta. Agora, o como e o quanto é complexo. Por exemplo, Harry Potter, eu li a primeira vez os livros em português, lá no Brasil. E aí, alguns anos atrás, eu li aqui.
E por mais que tenha sido a mesma história, tudo bem que eu era pessoas diferentes, né? Tipo, a primeira vez eu era muito jovenzinha. Mas assim, a experiência é completamente diferente de você ler na linguagem original, entendeu? Na linguagem que foi pensado. Eu não sei explicar, mas eu senti diferença. E tem a questão, assim, de... A gente já até discutiu isso um pouquinho aqui em algum outro episódio, sobre como a gente muda, a gente é diferente as personalidades em uma língua ou na outra língua. A gente tem mais facilidade, provavelmente, de fazer piada e tal, na sua língua materna. Mas, já falei, né? Tipo assim, eu tenho uma facilidade maior de pensar de uma forma mais livre, né? Em inglês, porque como eu cresci na igreja e fui muito castrada, assim, em certos assuntos, né? Que eram tabus e tal. Tipo, eu mal falo palavrão em português. Eu mal falo palavrão em geral, mas em português é raríssimo. Agora, em inglês, minhas colegas acham que eu tenho a boca podre, entendeu? Mentira, elas não acham que eu tenho a boca podre, mas é muito mais. Eu sou muito mais liberta em me expressar dessa maneira em inglês, porque não houve a castração dessas palavras no meu crescimento. Então, assim, com certeza a gente muda, com certeza faz com que a gente veja o mundo de formas distintas. E você pergunta uma questão assim de tipo, se a gente acha que a gente tem mais acesso, né, a notícias, ao mundo. E com certeza, ter saído do Brasil me fez sentir exatamente essa sensação, assim, de antes eu tava lá consumindo só coisas em português. E ao sair e consumir coisas em inglês, você consome coisas do mundo inteiro, né? Porque o mundo inteiro tá se comunicando em inglês. Então, as notícias, você consegue ver uma amplitude de olhar muito maior, sabe? Eventos que estejam acontecendo, a forma como, sei lá, o mundo encara certos eventos versus a forma como o Brasil encara certos eventos. Bati de novo no microfone. E não necessariamente que o Brasil encara de uma forma ruim, não é ruim ou bom, é simplesmente uma questão de amplitude mesmo, entende? De poder ser cidadão do mundo, de fato, e não só de um lugarzinho. E isso porque são duas línguas. Eu fico imaginando pessoas como eles dois que conseguem se comunicar em outras além, sabe? Ou você também, Nath, no caso, vocês três aí, né? Meu Deus, eu fico batendo. Vocês três têm pelo menos o francês, além do inglês e do português. E Marinda, eu lembro quando Maria era no Wizard ter aula de italiano. E eu lembro. Enfim, nem consigo imaginar, sabe? O quão mais ampla é a forma de pensar. Ainda mais, eu tava tentando me lembrar detalhes e não consigo, mas cada língua tem seus limites, suas limitações, né? E as suas limitações linguísticas fazem com que você pense de uma forma diferente, porque para construir o pensamento é diferente. Uma coisa interessante do inglês, diferente do português, que no português a gente usa muito a linguagem mais subjetiva, assim, de o caderno foi derrubado, a água foi tomada. Sei lá, eu tô olhando coisas aqui, tipo, a luz foi apagada. Enquanto que, no começo, quando eu cheguei, eu tinha muita dificuldade com isso, porque aqui, normalmente, os verbos são mais ativos, do tipo, o caderno caiu, ele não foi derrubado, sabe? Não sei se tá dando pra entender, mas essa diferença tão básica fazia diferença na forma como eu queria me expressar e eu tive que mudar, porque o inglês, ele tem essa... De forma geral, tá? Não que não tenha... Enfim, de forma mais geral, ela é mais direta. Tipo, o sujeito fez alguma coisa, sabe? Eu derrubei a garrafa. Não foi a garrafa que foi derrubada por uma agente qualquer. Enfim, e aí tem uma tribo indígena que eu não me lembro de onde é, eu não lembro exatamente como é que foi, mas eu lembro de ter lido isso, que eles não tinham a... Eles não tinham o conceito, assim, de norte, sul, leste, oeste. E aí, quando eles iam dar direções, era, tipo, completamente diferente do que... Ah, eu não sei nem... Amiga, corta essa parte. Esquece essa parte dos índios. Cancela, porque eu não me lembro os detalhes. Eu lembro que eu achei interessante, mas não lembro os detalhes, então esquece. Por favor, obrigada. Beijos, tchau. Encerrei. É isso.
Encerrei, desculpa, Pielo, que às vezes a gente tico e tcheco falham aqui no meu. Eu adorei as reflexões de vocês. Eu acho que foram. O que, meu bem? Diga. Tenho uma resposta, mas posso responder em inglês? Ou francês? Não, inglês. Em inglês é melhor, é. Sim, claro. I switch a bit the question because for me, the main part about like the culture and speaking the language or learning a new language and the culture of the country, I was going to say the país. You see that in Montreal, you speak like all over the place, French, English, now Portuguese, so I'm all over the place. Sorry. What I was going to say is that by learning the culture, you're more. It makes a difference between Portuguese do Brasil, Portuguese from Portugal, and like by learning the culture, let's say Chiang Mai. I was on a beach in Recife, Porto de Galinhas, and I said Chiang Mai, and a Brazilian knew I was a gringo. He turned around and said, "That guy loves Chiang Mai. I'm gonna speak to him." And I spoke with the guy a bit in Portuguese and everything. And I think by learning the culture and by wanting to learn the culture, you learn way more about the language. You learn more about the how to say that, but the people in there, and not only the language, like basic formal language. So for me, learning the culture is super important to learn the language, because you can learn language on Duolingo, but that's not like you won't have connection with person from Rio de Janeiro or from Curitiba, Rio Grande do Sul. You know what I mean? So the culture is very important to learn the language, but so that people recognize you as someone that's learning their language, their culture. I find. Excelente, eu acho que foi muito de acordo. Se tu entendeu o que a Mari falou antes também sobre entender a cultura do Quebec, porque que, né? Eu acho que não só do Quebec, como a gente está aqui, né? Mas do Canadá em si, entendendo como que o país funciona, toda a cultura, a estrutura, facilita, eu acho. Facilita e aumenta o interesse em realmente querer aprender a língua, aprender as expressões, conseguir se inserir, né? Eu acho que vocês dois trouxeram esse ponto de outros, cada um olhando para o outro lado, né? Um olhando para o Quebec e outro olhando para o Brasil. Mas eles se complementam muito, os dois pontos, assim. Eu acho que a gente pode colocar a tradução, né, Mari? Colocar a legenda nessa parte. Eu vou E aí, colocar se a você legenda. chegou até aqui e não está vendo o nosso vídeo, você pode voltar um pouquinho. Se você não entendeu o que o Pierre-Luc disse, voltar um pouquinho e ler Desculpe. as legendas. Precisa pedir desculpa, meu bem. Aqui, só para a gente meio que ir se encaminhando para encerrar, eu acho que vocês trouxeram excelentes pontos e, na verdade, eu até anotei. Eu fiquei muito intrigada, porque eu queria perguntar em relação a duas coisas que a Mai falou, que foi sobre a diferença de personalidade. Nós três já falamos, né? Mas eu quero saber de ti, Pierre. Tu acha que tu tem diferentes personalidades em francês, em inglês e agora em português? Sim, muito. Atualmente. Eu sou mais legal em português que em francês, porque eu sei muitas palavras, não boas palavras, e eu acho que parece mais legal em português. Ah, tá, porque você sabe palavrão? Palavrão, sim. Sim. Tá, espertinho. Então tu é mais legal em português. Uhum. Ok, não sabia disso. E. Revelações, hein, gente? Revelações. Uhum. E outra coisa que eu queria perguntar era em relação à construção do pensamento. Porque francês e português são línguas derivadas do latim, né? Uhum. Então a gente tem uma estrutura de frase que é muito semelhante. Mas, além disso, o Pierre-Luc, ele fala inglês e francês na mesma frase. É uma coisa louca, assim, aquele cérebro de golfinho, né? Francês e inglês, ele simplesmente não, parece que não faz o esforço, né? Porque simplesmente é natural. Tu acha que quando tu tá falando em francês, tu vai pro português,
é natural a tua construção da frase, porque ela é semelhante, do que quando tu tá pensando em inglês e vai pro português? Entendeu minha pergunta? Ou foi complicada? Sim. It's almost the same. Francês e português, almost the same. Mas tem uma diferença que como você responde é só com uma palavra. Você quer isso em inglês ou francês? Sim. Oui. Yes. Em português, you will say, você vai dizer quero. Você repetir, you repeat, a mesma palavra que foi perguntada. Meu Deus, meu português está ruim. Foi perguntada, tá ótimo. Sim, mas all the rest é very similar. Uhum. Isso eu não tinha reparado, gente, mas isso é uma coisa que eu prestei atenção, que a gente usa o verbo, né? Quando tá falando português. Ah, tu quer ir lá? Quero. Uhum. Vamos comer tal coisa? Vamos. Não existe em inglês e francês. Né? A gente simplesmente pega o verbo e joga para a resposta. E já conjuga, inclusive, silenciosamente, de uma maneira, como é que chama? Omissa, o sujeito. Não precisa falar que eu quero. É simplesmente quero. E pelo quero, tu já entende que sou eu. Se eu falar queremos, é eu e mais alguém. Né? Então, é bem complicado mesmo essa questão. Eu acho que a construção fica difícil, mas é uma etapa importante para a fluência, porque além de, a gente pensa assim, falar corretamente, de maneira gramaticalmente correta, é diferente de falar fluentemente. Não necessariamente uma pessoa que vai falar fluentemente vai usar todas as estruturas da gramática, né? E pensando um pouco nisso, assim, eu queria meio que saber qual a tua opinião, a opinião de vocês, assim, em termos de o que é mais importante? Conseguir falar bem e entender as pessoas ou se preocupar muito mais com falar corretamente e, enfim, meio que nesse sentido, assim, o que vocês acham que vocês se preocupam mais? Porque às vezes, para trabalho, é muito mais importante que tu tenha uma estrutura gramatical importante, né? Uma gramatical correta, né? No dia a dia, o que vocês priorizam? A fluência, assim, ou enfim, o entender bem o idioma e tal? Ou quão correto vocês falam? Porque às vezes a gente fica meio preocupado, né? Eu acho que eu posso ir. Ainda falando sobre o meu francês, que aqui em casa, por exemplo, o meu marido, ele aprendeu francês, assim, de maneira no dia a dia. Ele foi para o intercâmbio na França e aí ele foi ouvindo e aprendendo e falando e colocando em prática. No meu caso, eu fui bem apegadazinha à gramática. Então, o que que acontece às vezes? Ele tá falando e eu tô aqui. Era para ser assim. Ele errou, não sei o que lá. Aí eu fico assim, né? Às vezes eu até corrijo ele, enfim, em off. Só que aí vem a questão da gramática e a questão da fluência, porque ele super habla. Aí ele vai e não se apega e é sobre isso e coloca tu e coloca vu na mesma frase, é uma loucura aquela coisa e tal, não sei o quê. E aí eu fico apegada a esses detalhezinhos. E aí quando eu vou me comunicar, eu fico tão preocupada em estar super certinha que eu travo. E aí eu, eu deixo pra lá. Eu deixo pra lá pra me comunicar. Então, assim, hoje, na minha experiência, eu acho que a melhor é você se comunica. Você vai ser entendido, sabe? Por exemplo, ele dá aula, ele tá, assim, no cargo, no nível bom na empresa que ele trabalha. Então, ele tem que fazer apresentação, ele tem que viajar a trabalho. E assim, eu fico me colocando no lugar, me imaginando nessas situações que ele tá,
E eu fico pensando, meu Deus, eu não conseguiria. Eu não conseguiria. E ele mesmo fala que o meu francês, ele é mais bem estruturado do que o dele, só que eu olho para ele e eu vejo uma pessoa que fala, uma pessoa que sabe falar francês. Eu não tenho essa dominância de chegar e dizer, eu falo francês, sabe? Então, mas eu daqui da casa, eu sou a pessoa que até hoje estudo francês, eu sou a pessoa que vou mais atrás de coisas sobre a cultura e sobre o idioma. É, eu nunca parei de estudar francês. Desde que eu comecei o Senac, eu nunca parei de estudar francês. 7 anos de Canadá e eu ainda estudo francês. Estou olhando para o meu livrinho do Senac aqui na minha frente, que está sempre comigo. Então, assim, eu diria isso. Gente, falem. Não sejam como eu, falem. Independentemente se está certo, se está errado, você vai aprender. Você vai aprendendo, sabe? Pronto, Mari, me identifico muito, assim, com o meu passado, no caso, né? Eu também sempre fui muito mais detalhista nisso de querer falar certo, e porque eu não sabia falar certo, eu não queria falar. E aí, esse casal, que era os pais dos meninos pra quem eu trabalhava, eles foram essenciais em tirar um pouco disso de mim, porque ela falava, se eu tivesse agora, tipo, peguei um avião, cheguei no teu país pra tirar férias, eu não ia conseguir me comunicar com ninguém, eu não ia conseguir fazer nada. Tu estás aqui, vivendo no meu país, trabalhando na minha casa, sabe, pagando tuas contas, fazendo as coisas. É você que tá proporcionando a comunicação. Não sou eu. Então por que você tá com vergonha? É você que sabe a segunda língua, não sou eu só sei inglês. E eu nasci aqui, eu podia saber francês se eu quisesse, tá, mas não sei. Sabe? E ela batia nisso, e eu tenho muita vergonha, e aí eu acho que vem uma questão assim, até meio de, não sei nem se classicismo existe essa palavra, mas tipo assim, a gente vem de um bom background de estudos no Brasil. Então a gente sabe falar português corretamente. A gente sabe escrever português corretamente. A gente tem essa capacidade de conhecimento técnico até avançado, né? A gente é muito boa na nossa língua e a gente faz questão disso. E no Brasil, quando você vê pessoas mais simples, elas são as pessoas que não sabem falar direito. E aí eu fico muito angustiada com isso, de ser a pessoa que não sabe falar direito aqui. Eu queria saber falar direito. Mas aí é que eu acho que vem essa questão de um preconceito mesmo, sabe? E eu já li matéria, já vi estudos, já vi, enfim, pessoas falando de experiências práticas mesmo, que nós brasileiros somos extremamente cri-cri com isso. Muitas outras nações estão por aí falando os ingleses dela sem estar observando se o coleguinha tá falando direito ou não. Mas o brasileiro não. O brasileiro observa, o brasileiro presta atenção. Eu não sei por que a gente é assim, mas conheço muita gente que também continua estudando inglês, mesmo tendo inglês incrível e, tipo, ocupando altos cargos, inclusive com o governo, mas que acha que não tem inglês bom o suficiente e continua estudando. Não vou nunca julgar uma pessoa que continua estudando. Eu até mesmo, entra ano, sai ano, eu penso assim, meu Deus, eu devo voltar a estudar inglês, sabe? Pra melhorar essa parte técnica, profissional do meu falar, porque eu sou fluente ao ponto de que eu consigo me comunicar no dia a dia, eu consigo trabalhar, eu consigo viver, eu consigo, né, fazer minhas coisas. Mas eu sei que eu erro, né, quando eu tô falando, eu sei que eu erro quando eu tô escrevendo, e isso acaba comigo. Em contrapartida, meu marido também aprendeu que nem o Jonathan. Ele aprendeu vivendo, aprendeu jogando online, aprendeu traduzindo coisa que saía em inglês pro português, sabe? Aprendeu depois quando foi para os Estados Unidos ficar com o primo dele lá. E até hoje eu faço a mesma coisa. Eu fico olhando ele falar e fico, devia ter sido não sei o quê. Eita, ele falou errado aqui. Aí eu, amor, tipo, nessa situação, tu faz assim. Só que é ele que tá crescendo, ele tá vivendo, tá aí, ninguém tá julgando. E aí vem o único julgamento que eu já vi fazerem com ele. E é engraçado que nisso eu não me importo tanto. Eu me importo mais com o quão correto tá. Mas tem outro aspecto que é o sotaque. Que, por exemplo, amiga, tu falou daquela questão de tu tava no, sei lá, onde dando o número do cartão no veterinário, sei lá, dando o número do cartão e a moça tava rindo.
A gente não tem como saber o porquê ela tava rindo, mas se eu fosse apostar em alguma coisa, eu diria que era o sotaque. Porque a gente pode saber perfeitamente, mas a gente nunca vai falar como uma pessoa que tem a língua materna. Não vai, sabe? A gente sempre vai ter um traço ou outro que vai escorregar e mostrar que a gente não é daqui, sabe? E que é aquela na nossa língua materna. Então, João, ele tinha um colega, quando ele estudava aqui, que dizia que não acreditava que aquela era, tipo, que aquele sotaque dele era real. Ele achava que era forçado. Ele achava que João forçava o sotaque porque ele achava, tipo assim, não é possível que alguém fale desse jeito. Mas é como ele falava, entendeu? Tipo assim, é isso. Mas aí eu pego a gente de novo. Por exemplo, a gente tá vendo aqui um quebecois falando português. Não é um português perfeito, mas eu tô achando incrível. Eu tô achando muito fofo, sabe? A gente acha fofo. Se a gente tá no Brasil e chega um gringo falando em português, você acha fofo, você quer ajudar, você se esforça pra compreender, pra ajudar, pra entender. Por que a gente não pode fazer isso com a gente, sabe? Por que que a pessoa de fora falando nossa língua é bonitinho, mas a gente falando a língua dos outros é feio, é errado, não tá certo, tem que ser perfeito. A gente não exige perfeição de ninguém pra gente se comunicar. Então eu tento bater isso na minha cabeça porque eu sei que também me trava. Também me deixa agoniada nisso de ai, droga, meu inglês não é perfeito, eu errei. E minha gente, 2017 foi a entrevista em fevereiro. Eu ainda me lembro disso. Tipo, uma palavra que eu usei, de muitas, mas assim, é a que eu me lembro, que eu ainda fico com vergonha de ter errado. Mas que absurdo! Sério, que absurdo! Não é pra ter vergonha disso. A gente tá fazendo o nosso melhor. E, enfim, palestrejar isso, acho que já tá. Já deixei claro o meu recado. Vamos ser melhores com a gente e com os outros brasileiros. Sabe, tá todo mundo se esforçando, todo mundo tentando ser melhor, e a gente tá se comunicando, tá vivendo, tá pagando as contas. É isso que tá ótimo. Bem, agora você responde, porque eu perguntei da tua visão sobre a fluência e sobre a ficar preso à correção gramatical, a quão correto a gente está falando, sabe? Sim, eu concordo com vocês, mas eu acho que o mais importante é que a gente entende. Só entende. Gaúcho ele, a gente. A gente, sorry, desculpa. Não, mas bem, é a gente mesmo, porque tu é gaúcho. Sim. Eu acho que se as pessoas estão com medo de falar porque não é gramático perfeito, não é boa. Você precisa cometer erros, não sei, quando falar. Senão você comete erros, não pode aprender. Sim, porque com o erro a gente começa a lembrar, né? Vai lembrando de como que é a maneira correta e constroem discussões, né? Quando você erra, você consegue perguntar, você consegue alguém falar uma alternativa diferente. Exatamente. De outra maneira eu posso falar isso? Sim. Que outra expressão eu posso usar? Sim. Né? E acho muito importante. E, galera, eu acho que aqui, enfim, demos várias dicas, temos várias trocas aqui bem interessantes, né? Tanto nós aqui no Brasil, brasileiras, né, que estamos aprendendo inglês, espanhol, francês, italiano, o que vier, né? E também com o quebecois, que está aprendendo português, aprende outras línguas, né, quando vai viajar e quer se comunicar com as outras pessoas. Então, ficam aqui algumas dicas para incentivar quem quiser aprender novas línguas e quem quiser desbravar outras culturas através do idioma, né? Antes da gente finalizar... Desculpa, rapidinho. Posso fazer Sim, uma adendo diga. do negócio que eu me lembrei? A gente não fala o português perfeito no dia a dia. Tipo assim,
A gente não fala, a gente sabe. Se a gente quiser sentar e escrever bem bonitinho e falar bem profissionalmente, a gente vai saber. Mas no dia a dia, a linguagem. A gente conjuga tudo errado. A gente fala, nós vamos, nós vai. Então, por que a gente quer falar corretamente, perfeitamente a linguagem dos outros? Se é da gente, a gente não faz isso. E tipo, numa forma casual e a forma mais usada, sabe? Tipo, se. Dá pra entender meu ponto? Se o dia a dia, a fluência da gente na nossa própria língua se expressa sem amarras da gramática, por que que a nossa fluência do dia a dia de expressão em outra língua tem que ser gramaticamente perfeita? Inclusive, isso me lembrou uma outra coisa que eu já ouvi falar, que às vezes eles percebem que a gente não é fluente porque a gente fala tudo muito certinho. E eles não falam certinho, sabe? As pessoas da linguagem local normalmente não falam gramaticalmente perfeita. E se você encontra alguém que fala gramaticalmente perfeito, você sabe, essa pessoa não é daqui. Ela aprendeu a língua. Então, até para se inserir melhor, a gente precisa que essa forma falada seja mais fluida, com seus errinhos e tudo mais. Enfim, fechei. Muito bem. Queria primeiro agradecer aqui nosso convidado, que está aqui apoiando, né, o nosso projeto Conversa no Closet, e quis participar e topou participar numa outra língua, né, gente? Vamos bater palma aqui pra ele. Arrasou Porque, ó, muito! Pierre-Luc merece. Arrasou. Aí respondeu perguntas, o que sabia, o que não sabia, porque eu passei algumas perguntas de antemão para ele, mas peguei outras desprevenido, que ele ficou ali, ó, mas foi lá e respondeu. Amei, muito obrigada por ter participado. Na próxima a gente fala o quê? Espanhol, acho, né? A gente já pode meter uma outra língua aqui, né? Enfim. Mas enfim, a gente tem aqui o hábito de delegar a estrelinha do episódio, que é assim, a pessoa que brilhou no episódio. E eu queria saber se alguém discorda de mim de dizer que a estrelinha de hoje foi para Pierre-Luc, que o quê? É Pedro Hablou, Lucas na falou cabeça, com todo. certeza. Exatamente, Pedro Lucas, que o que falou só em português aqui no episódio. Enfim, sucesso. Fica aí, pessoal, sugestões para vocês, aulas com Pierre-Luc. Quê? Que, meu Não bem? entendi. Não entendi. Não, eu disse que o pessoal tem que ter aulas contigo de como se soltar para falar português. Uhum. Só? Ok, beleza. Uhum. Então fica aqui a estrelinha do episódio fica pra ti. Agora tu discursa. Agradeço nossa estrelinha. Tu não vai falar nada? Pode repetir? Ele tá emocionado, galera. Sim. Eu disse que você ganhou o prêmio da nossa estrelinha do episódio. Oh, nice. O que mais? Não vai dizer mais nada? Só Não. isso. Sim. Enfim, gente, era isso, né? O que eu vou dizer? Obrigada, então, pela participação. Estamos em... O que, Mari? Tu ia dizer alguma coisa? Não, eu só tô rindo muito, todo mundo. Então tá, gente, obrigado por nos ouvirem até aqui. Espero que esse episódio sirva aí pra, enfim, seja pra dar umas risadas ou pra ouvir alguns conselhos interessantes aqui que a gente trocou. Estamos em todas as redes, né? Estamos em todas as redes como Conversa no Closet, exceto no X. E obrigado por nos ouvirem. Até a próxima. Vamos de cruz. Cruze, tchau! Cruz, tchau! Tchau. Tchau!